Você provavelmente já ouviu alguém dizer que a revisão da vida toda acabou. Outros garantem que ela ainda pode render um grande aumento na aposentadoria. Mas afinal, quem está falando a verdade? Nesse vídeo, eu vou explicar o que realmente aconteceu, o que ainda está sendo discutido na justiça e, principalmente, por que você deve desconfiar de qualquer promessa de dinheiro fácil ou de causa ganha. Se você é aposentado ou conhece alguém que esperava essa revisão, vale a pena entender a situação antes de tomar qualquer decisão. Durante muitos anos, segurados do INSS defenderam que o cálculo das suas aposentadorias deveria considerar todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994. Essa tese ficou conhecida como revisão da vida toda. A discussão surgiu porque a regra de transição da Lei 9.876 de 99 desconsiderava para determinados benefícios os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Em alguns casos, isso reduzia o valor da aposentadoria. Em outros, favorecia o segurado. Tudo dependia do histórico de contribuições de cada pessoa. Depois de anos de discussão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu esta possibilidade em um primeiro momento. Isso gerou enorme expectativa entre milhares de aposentados. Mas o cenário mudou. E o que aconteceu? O Supremo inicialmente decidiu no tema 1102 que determinados segurados poderiam optar pela regra de cálculo mais vantajosa. Entretanto, posteriormente, ao julgar as ADI 2110 e 2111, o tribunal modificou a sua compreensão sobre a aplicação das regras de transição da Lei 9.876. O entendimento passou a ser de que o segurado não pode escolher livremente a regra de transição e a regra definitiva apenas porque uma delas gera benefício maior. Na prática, esse novo entendimento retirou o principal fundamento jurídico da chamada revisão da vida toda. E então acabou? Hoje, para quem pretende ingressar com uma nova ação baseada na tese clássica da revisão da vida toda, o cenário se transformou em impossível. E isso não é apenas uma interpretação de especialistas. A própria página oficial do tema 1102 no Supremo já reflete essa mudança de entendimento. O STF registra que o segurado sujeito à regra de transição não pode optar pela regra definitiva apenas porque ela seria mais vantajosa. Isso não significa que todas as discussões desapareceram, porque ainda existem processos tratando dos efeitos dessas mudanças de entendimento, especialmente em relação às decisões judiciais já proferidas, aos processos que estavam em andamento, ao cumprimento das decisões já transitadas em julgado, à aplicação da modulação dos efeitos definida pelo próprio Supremo. Outro ponto importante é que o STF decidiu que os segurados que receberam valores com base em decisões judiciais favoráveis não precisarão devolver esses valores nas hipóteses abrangidas pela modulação fixada pela Corte. Também afastou a cobrança de honorários, custas e despesas processuais para ações pendentes até o marco temporal estabelecido. Ou seja, a tese da revisão da vida toda como fundamento para novas ações deixou de existir. O que permanece são discussões residuais sobre os efeitos das decisões anteriores. E quais são os próximos passos? Esta é a pergunta que muita gente faz. O STF ainda pode julgar a revisão da vida toda de novo? Hoje, a resposta é que não existe um novo julgamento de mérito previsto. O Supremo já consolidou o seu entendimento e definiu os efeitos da decisão. Agora, os processos que estavam suspensos voltam a tramitar aplicando essa orientação. Daqui para frente, o trabalho será dos juízes e tribunais de todo o país que deverão aplicar a tese firmada pelo STF aos casos concretos. Ainda poderão surgir discussões pontuais sobre a forma de aplicar essa decisão em processos específicos, principalmente quando houver decisões antigas ou questões relacionadas ao cumprimento de sentença. Mas isso é muito diferente de afirmar que a revisão da vida toda poderá voltar a ser reconhecida como regra geral.
A revisão da vida toda acabou, mas isso não significa que não existam outras revisões. Uma dúvida muito comum é: então acabou qualquer possibilidade de revisar uma aposentadoria? A resposta é não. Existem diversas revisões previdenciárias previstas na legislação e reconhecidas pela jurisprudência. Cada uma possui requisitos próprios. Entre as principais estão a revisão por erro de cálculo do benefício, quando o INSS calcula incorretamente o salário de benefício ou deixa de considerar salários de contribuição, períodos trabalhados ou aplica a fórmula de forma errada. Existe também a revisão por reconhecimento de atividade especial, que pode beneficiar quem trabalhou expostos a agentes nocivos à saúde e teve esse período desconsiderado pelo INSS. Existe também a revisão por reconhecimento de tempo rural, em que, em algumas situações, o período da atividade rural pode ser computado para melhorar o benefício, desde que existam os requisitos legais e a prova adequada. Há a possibilidade ainda de uma revisão para reconhecimento do tempo de contribuição não computado, que ocorre quando algum vínculo empregatício ou período de contribuição deixou de ser considerado. Também existe a revisão decorrente de uma reclamação trabalhista, em que determinadas hipóteses, uma decisão da Justiça do Trabalho pode repercutir no benefício previdenciário, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei e observados da jurisprudência. Outra revisão possível é a do erro do CNIS. Falhas de informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais podem alterar o cálculo da aposentadoria e justificar uma revisão. Também existem outras hipóteses específicas, mas todas dependem da análise individual da documentação e da legislação aplicável. O ponto mais importante é esse: não existe uma nova revisão da vida toda para substituir a anterior. Quem promete uma revisão garantida para todos os aposentados simplesmente não está descrevendo a realidade do direito previdenciário. A revisão da vida toda mostrou que uma tese jurídica pode criar uma enorme expectativa em milhares de famílias brasileiras. Também mostrou que uma mudança de entendimento nos tribunais superiores afetam diretamente a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, essa realidade não autoriza ninguém a vender falsas esperanças. O cidadão merece informação clara, baseada nas decisões mais recentes dos tribunais e não em promessa de ganhos fáceis. É exatamente esse o propósito de fazer direito explicado para quem não é advogado. E se você já possui um processo relacionado à revisão da vida toda, sua situação pode ser diferente da de quem pretende ingressar como ação agora. Já quem nunca ajuizou a ação, agora não dá mais. A tese clássica foi superada pelo Supremo, mas isso não impede que outras revisões previdenciárias possam existir, mas cada caso depende de uma análise concreta do benefício, da documentação e da legislação aplicável. Agora eu vou fazer uma proposta somente para quem assistiu o vídeo até aqui. Nossa equipe de advogados está preparada para analisar o seu histórico de contribuições previdenciárias e ver se você tem direito a outras revisões do seu benefício. Envie uma mensagem para o WhatsApp 18 93505 5833. Esse é o número que está aparecendo aí embaixo da tela. Esse primeiro atendimento é gratuito. E se esse vídeo ajudou você a entender o que realmente aconteceu com a revisão da vida toda, compartilhe com familiares e amigos. Informação correta evita falsas expectativas e ajuda as pessoas a tomar decisões mais conscientes. E se você gosta de conteúdos que traduzem temas jurídicos complexos para uma linguagem simples, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui o compromisso é sempre explicar o direito com clareza, responsabilidade e respeito ao cidadão.